características muito marcantes de Rômulo eram a persistência, a tranquilidade, a criatividade e a visão confiante nas pessoas e no país. Foi um baiano absolutamente ilustre, sem procurar estrelato nenhum, reservado, discreto. É uma figura muito especial. Nasceu num lugar que tem um nome interessante, Santo Antônio de Jesus. Sempre disse que era natural de Santo Antônio de Jesus. Ele foi para o Rio e tentou lá, inclusive com o ex-presidente do Banco do Brasil, que era baiano, mas não conseguiu. E procurou, quis até arranjar um emprego de datilógrafo, e teve dificuldade. Mas depois foi professor do Colégio Jacobina, se não me engano, muito tempo. E depois ele foi escrevendo em jornal e depois entrou no integralismo. Eu convivi com ele o tempo todo, porque eu fui daqui para o Rio a chamado dele com 15 anos. Então eu fiz uma viagem de 10 dias daqui para o Rio de Janeiro, em 1940, julho de 43, e ele me esperou na estação da Central do Brasil, quando eu cheguei no Rio de Janeiro. Foi chefe da assessoria econômica de Vargas, presidente constitucional do país, que foi o período em que o Brasil deu passos mais importantes em direção ao desenvolvimento. Na época do Getúlio, realmente a influência ajudou a construir a Petrobras e todo o governo de 54, Getúlio, lembra? O Getúlio, no segundo mandato dele, o país crescia 7% ao ano. Não é como hoje, que cresce 2,8%, todo mundo bate palma. Quer dizer, e o Rômulo teve grande influência nisso. No governo de Getúlio Vargas, ele foi convidado pelo Getúlio para a assessoria econômica, entendeu? Indicado por umas 5 personalidades diferentes. Que foi quando esse grupo de pessoas, liderados por ele, criaram a Petrobras, os planos básicos da Petrobras, criaram o Plano Nacional de Transportes, e além de tudo isso, o Rômulo foi a pessoa que assumiu, digamos assim, a responsabilidade, o empreendimento de criar o Banco do Nordeste do Brasil. Na sua função de secretário da Fazenda, ele promoveu um convênio, uma articulação entre o governo do Estado, através da Secretaria de Fazenda, a Universidade Federal da Bahia e o Instituto de Economia e Finanças da Bahia, que se encontravam então numa vida latente. E a função desse grupo era pensar a Bahia. Eu recebi um convite do Rômulo para ir à Bahia, uma fase experimental, e depois decidi, se fosse o caso, permanecer lá. Eu fui. Rapidamente ele me fez uma proposta para permanecer. Eu fui feito superintendente adjunto do IFB, que coordenava esse programa. Bem instalado, funcionou, produziu numerosos estudos a respeito da economia baiana, a respeito de planejamento regional. É daí que surge, então, o grande esforço de planejamento que houve na Bahia entre 55 e 61. Que o Rômulo foi aquele personagem que tentou transferir para a Bahia a experiência de planejamento nacional que estava acontecendo naquela época, principalmente através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Ele tentou desenvolver um sistema de planejamento que, por um lado, tentou resgatar indústrias e atividades já em decadência na Bahia naquela época e propor coisas novas, propor um estilo de industrialização, propor um estilo de modernização da agricultura, né, e uma visão do sistema de transportes. Foi aqui na Bahia que se começou a fazer planejamento estadual. Quando eu estava trabalhando com ele na CPE em 61, o governo de São Paulo mandou uma missão para cá para ver como era o planejamento da Bahia para aplicar em São Paulo, entendeu? Quer dizer, nós estávamos na ponta. Depois que houve o golpe de Estado de 64, o Rômulo já foi convidado para ser o secretário-geral da ALALC, que era a Associação Latino-Americana de Comércio. Quer dizer, ele saiu daqui já para ocupar um cargo internacional importante. Por quê? Porque o trabalho que se desenvolvia na Bahia tinha essa estatura, né? Ele foi convidado para participar do chamado
comitê dos 9, que eram 9 economistas destacados, que eram assessores da OEA em Washington, se transferiu para Washington, e eu me reencontrei com ele quando fui para Washington em 64. Na minha volta para o Brasil, na realidade, foi uma situação muito complexa, porque o governo tinha retirado meu passaporte desde 71. Eu só pude recuperar meu passaporte em 77, mas quando eu vim ao Brasil pela primeira vez, por conta desses trâmites que na época eram pelo menos delicados, né? Ele teve um ato extraordinário, não se fazia isso na época. Ele foi ao aeroporto do Galeão me receber no momento em que a Polícia Federal estava me detendo. Mas eu me lembro sempre de uma contribuição dele para o Nordeste especificamente. Porque nessa época os paulistas, o Brasil estava começando a se industrializar, ou ter uma indústria mais refinada, então os paulistas insistiam muito naquela história, que São Paulo é uma locomotiva puxando, nessa época, só 20 estados, 20 vagões vazios. Então o Rômulo, como secretário do governo da Bahia, ele levantou uns dados e provou uma coisa muito interessante. Ele provou que o Nordeste gerava divisas, e que essas divisas iam para São Paulo, porque o governo, na hora de estabelecer as prioridades, ele priorizava a compra de equipamentos, que então as divisas do Nordeste, que podiam ser utilizados por o Nordeste comprar artigos industriais nos Estados Unidos, na Europa, possivelmente mais baratos e melhores, era obrigado a comprar em São Paulo. Então, com isso, ele calou os paulistas. Nunca mais se falou em locomotiva puxando vagão vazio. Rômulo foi fundamental para a ideia do desenvolvimento do Nordeste, foi fundamental para a ideia do desenvolvimento industrial e para a modernização da economia brasileira, e foi extremamente importante desde o começo da sua vida profissional para vender e convencer os demais a ideia de planejar o futuro. Ele foi um dos homens responsáveis pela industrialização brasileira numa fase crítica. Eu acho isso, o papel dele, muito importante. Uma entidade para a defesa dos interesses nacionais, defesa da economia nacional, que sempre foi, digamos assim, o ideal de Rômulo. Eu dei a ideia de colocar o nome dessa entidade Rômulo Almeida. Então eles criaram o Instituto Rômulo Almeida de Altos Estudos. Rômulo era uma pessoa séria, que trabalhava sério, que não era dada a grandes efusões, mas também não era nenhum carrancudo, nenhum ferra-brasa, coisa parecida. Eu acho que o Rômulo foi essencialmente um homem, um realizador, um homem com um grande sentido de realidade, uma pessoa que teve um enorme significado na construção de instituições modernas no Brasil. Eu acho que o Rômulo, pensando bem, ele foi infraaproveitado. Em vez de estar surpreso dele ter ocupado os cargos que ocupou, eu diria que a minha surpresa seria dele não ter ocupado cargos mais altos ainda. Gostaria muito que o exemplo de Rômulo se multiplicasse e a juventude brasileira voltasse a ter esperança na potencialidade do Brasil, criar uma civilização nos trópicos justa, amena e não arrogante.